Você já falou que tinha ido para o Líbano. Isso, Ficou lá 7 meses. 7 meses. Você sentiu como é que o Líbano é um país acolhedor? Ou é um país, enfim, odeia estrangeiros? É, fala um pouco como é que foi o Líbano, como é que foram os libaneses. Conta Sim. um pouco sobre. Eu acho que eu sou meio suspeita para falar, porque assim, tudo me encantava. Então eu digo que foram os 7 meses mais felizes da minha vida. Que legal. E eu saio do Você ficou lá em Brasil. hotel? A conta deve ter ficado alta, né? Não, Sete eu meses. fiquei na. De fato, é uma coisa, né? A gente sabe que a questão da acomodação é cara Sim, no Líbano, né? Mas como eu saí daqui com bolsa do sim. governo, então essa bolsa dava para eu pagar Hum, o local. Eu fiquei numa universidade, então eu aluguei um hum, quarto na universidade, tá. mas raras vezes eu ficava lá, porque como a pesquisa eu desenvolvi ela na vila de Habibi, Sim. então as minhas coisas ficavam em Beirute, mas eu ficava mais na vila. Sempre Na casa na dos. casa dos muçulmanos. Eles mesmo Eles abriram a abriram. casa, então eu ficava, e foi muito importante, porque para viver esse cotidiano, para compreender como a narrativa era ensinada, eu tinha que estar entre eles, Sim, né? Então foi uma experiência maravilhosa, porque eu tô numa vila, as pessoas falam, 99,9% das pessoas falam árabe, sim. e quem sabe, conhece o Líbano, sabe as diferenças do árabe, né? E então eu tinha essa família que traduzia, mas toda a minha vivência estava lá com eles no árabe. E uma coisa que eu também achei muito interessante, Nácia, é que às vezes a gente fala com as crianças com a criança pequena que ainda não sabe falar, conversamos com ela como se ela estivesse entendendo. Hum, E eu vivi isso na pele. O que que é isso? Porque quando eu chego no Líbano, na primeira casa que eu chego, tinha uma senhora mexendo com flores, dessecando as flores para fazer chá. E eu sento hum. diante dela e ela começa a falar em árabe, sem parar falando em árabe, em árabe, em árabe. E eu me esforçando e eu não entendo nada do árabe, e eu vou responder ela em português. Sim. E aí a gente ficou. E tem até uma foto que eu gosto muito dessa foto, que aí alguém viu, essa família que fala português viu e achou interessante e registrou. Mas aí eu entendi, falei assim, a mesma coisa que a gente faz com as crianças. Conversamos como se elas estivessem entendendo. Então, nós, seres humanos, damos um jeito de entender. Sim. E eu vi como o corpo é Na verdade, importante, né? o entendimento são conexões Exato. entre duas mentes. É, Você vê, às vezes nem sempre a gente precisa se expressar para entender. exato. Às vezes é um gesto, É um gesto. né? Às Exato. vezes você não gosta de uma situação, você faz um gesto assim com os olhos ou fecha a cara, a pessoa já entende. Você não falou nada, Isso. mas a pessoa já entende. Mas para que essa comunicação aconteça, eu Precisa ter acredito, uma conexão. você tem que estar atento, você tem que estar, Exatamente. tem que estar, Sim, querer estar ali, sim, né? sim. Porque essa situação mesmo me marcou muito, porque foi o primeiro dia que eu chego, né? A primeira manhã, porque na verdade eu chego à noite e o primeiro lugar que eles me levam para conhecer é justamente o cemitério dos mártires, Uhum. que é dentro da vila, né? Então foi muito impactante. Todas as vilas, na verdade a gente fala Da'a, né, em árabe, que é vila, mais ou Sim. menos vila, são milhares de Aham. vilas. E uma vila pode ser de 10 a 20 casas, ou um pouco maior, né? Sim. 1.000 casas, 500 famílias, né, que moram lá. E é uma coisa bem natural. Eu fui para o sul do Líbano. Na verdade, ali é um pedaço do paraíso na Terra, né? É a Europa do Oriente Médio. Uhum. E aí vem uma outra coisa que eu raciocinei na hora. Não é à toa que o Estado sionista tanto quer ocupar aquele pedaço. Tanto ele se esforça para tentar conseguir ocupar, já conseguiu ocupar de 82 a 2000, né, ocupou por 18 anos, mas acabou sendo retirado, forçado a se retirar, né? Mas a ambição, né, professora, não é à Uhum. toa, ele é Sim. rico, Uhum. riquíssimo, a beleza Uhum. natural, as Sim. montanhas, a água, né? Tem uma água, Uhum. ali é um local rico em É. água, água doce, né? Uhum. Enfim, E aí lá foi aí a senhora maravilhoso. ficou lá 7 meses, sete chegou a pegar meses. algum período de Ramadã?
Peguei, Pegou? peguei Como é Ramadã, que foi o foi ambiente? maravilhoso e assim eu senti por não ter continuado, porque eu fiz o primeiro dia de Ramadã com eles Hum, e foi maravilhoso. A única coisa que eu senti é porque o sol lá nunca se põe. sim, Demorou muito para o sol se pôr, sim, mas quando o sol se põe é aquela festa, né? exatamente. Então, e aí eu senti o Tem que é o uma Ramadã. passagem, tem uma passagem do profeta que fala o jejuador ao no momento do pôr do sol tem duas alegrias. Duas alegrias. Aquele que jejua tem duas felicidades. A primeira, por ter cumprido aquele dia e feito o jejum. Não comeu Uhum, nada, não fez nada que interrompesse. E uhum. a segunda, por ter chegado o momento da comida, né? E aí ele Sim, pode quebrar. E aí realmente é uma festa, né? Porque as famílias se juntam. sim. E uma festa interna, que é justamente isso que você disse, Exatamente. né? Eu nunca tinha feito. E eu senti essa alegria também, como eu senti a tristeza de não ter feito. Porque aí no Sim, dia seguinte eu não fiz. sim, E sim, aí, quando eles vão quebrar, aí eu sinto, eu falei, por que que eu não fiz? sim, Porque sim. eu tinha vivenciado a alegria do Eles fazer. conseguiram, É, eles alcançaram. Parece que é, é uma etapa, é, é algo mais avançado, né? É um passo a mais. Enfim, é. é muito bom. O jejum tem muitos benefícios, viu? Até a Uhum, ciência também já sim, comprovou isso, tanto uhum, para o físico quanto para a mente, a questão uhum, da disciplina, né? sim, É, é um, é uma fonte de uma riqueza, sim. né? E é uma experiência em É uma todos os experiência, sentidos, né? sim, Com sim, relação ao tempo, a sua própria força de trabalho, porque as pessoas continuavam a trabalhar, sim, tranquilo, e sim, elas sim, trabalhavam muito no campo. Eu também tive a oportunidade de vivenciar isso com eles, sim, né? De sim, sim. Ele está de trabalhar, jejum, imagina? né? Como pesa até o corpo Sim, acostumar. sim, Então, sim. ver esse Os primeiros esforço 2, 3 dias acabam sendo um pouco cansativos, mas cansativos. depois o corpo acostuma. É, Tranquilo. E aí, isso também, o jejum é uma fonte de poder. sim. Para os muçulmanos, para quem não sabe, o jejum, o mês do Ramadã, todo muçulmano tem que jejuar durante um mês, do nascer do sol ao pôr do sol, sem comida, sem bebida, e outras restrições, por 30 dias, 29 a 30 dias, dependendo do calendário. E isso, na verdade, é uma fonte de força para o muçulmano, Uhum. porque fortalece a sua força de vontade. Muitos dos combatentes, eles fazem essa prática para poder fortalecer a sua Uhum. força, né, de controle interno sobre Uhum. suas paixões, seus Uhum. egos. E Uhum. aí, continuando essa jornada, a senhora saiu do Líbano, viajou para algum outro país, voltou para o Aí eu Brasil, volto para o Brasil, voltei para o voltou para o Brasil, Brasil. termino a tese, entrego, defendo e Aprovado. aprovada. Muito bom. Aprovada, graças a Deus, finalizamos e continuo, né, com o meu trabalho e começa a surgir outras oportunidades para sair. Uma das oportunidades, mas ainda dentro do Líbano também eu saí do Líbano. Estando no Líbano, eu recebo um Nesses convite. sete Nesses meses. 7 meses, as- eu recebo um convite para ir para o Irã. Que legal. E eles descobrem o meu nome por uma plataforma que chama Academia.edu, que é como se fosse na verdade, é uma rede social de pesquisadores. Sim, E eu cadastrei lá e coloquei que eu pesquisava Ashura, e eles estavam preparando um curso sobre xiismo. E eles me convidam, como eu estava pertinho ali, né? sim, sim, Então eu fui para lá, fiquei 10 dias, foi a primeira vez que eu fui para o Irã. sim. Aí fiquei 10 dias, fui para Qum. Fiquei 10 dias em Qum e fiz esse curso com eles. E Onde a foi, senhora fez o curso? foi na Universidade Interdenominacional, que é uma Perfeito. universidade que também pesquisa outras tradições religiosas, inclusive o cristianismo. Que legal. É, Em qual mesmo?